Olá, boa noite a todos. Vamos começar mais uma live hoje. E dessa vez vai ser com a Nayara, que é da Mocidade Espírita Irmão Barçanufo, lá de Goiânia. A gente está só esperando ela fazer a solicitação aqui para nós começarmos, né, a nossa live compartilhada. Um tema muito bom, né, que está fixado aí, como vocês podem ver, né, que é o Espiritismo, o jovem e o Espiritismo em tempos de pandemia. Vamos só esperar a Nayara entrar. Isso. Olá, boa noite. Tudo bom, Paulo Gustavo? Estamos esperando aqui a Nayara chegar. Aqui entrou, a Mocidade Espírita. Agora que a solicitação, isso, vamos lá. Vamos começar a nossa live. Um tema muito bom, né? Muito atual. Boa noite. Nayara, boa noite. Vocês estão me vendo? Parece que nem eu estou me vendo. Não, você Não? não apareceu, não. Por enquanto, estou solo aqui. Você não quer sair e entrar de novo aí, solicitar, para ver se dá certo? Vamos ver se a Nayara vai entrar. Nayara, tá me ouvindo? Acho que agora deu certo. Olá, Opa, agora deu certo. Boa noite, Nayara, tudo bom? boa noite, Ed. Tudo bem, e você? Tudo bom, tá me escutando direitinho? Tô sim, vocês estão me escutando direitinho? Ótimo. Ah, que bom. Então é isso, gente. Vamos começar aqui nossa live, né? O jovem e o espiritismo em tempos de pandemia. A gente vai conversar hoje aqui com a Nayara, ela que é a coordenadora da Mocidade Espírita Irmão Barçanufo, falando direto de Goiânia, uma cidade que eu amo, adoro, né? Não sei por que eu tenho esse apego com essa cidade, assim, né? Talvez seja porque eu nasci lá, em Goiânia, embora estou falando em Brasília. E é isso. Então, Nayara, como é que estão as coisas? Está tudo bem? Olha, eu tô achando que foi o pão de queijo que te conquistou, viu, Ed? Pão de queijo, cafezinho, né? Meio pro lado goiano, mineiro, nosso jeito meio assim de lidar, né, com a mistura das pessoas é muito gostoso aqui em Goiânia. Eu também gosto muito de Brasília. Acho muito bacana. Conhecer Legal. algumas pessoas. Pois é, Ed, esse tema é muito interessante, né? Achei muito legal, assim, muito atual. E eu queria começar já, assim, a live perguntando para vocês. E aí, como tem sido a quarentena para vocês, né? Aqui em Goiânia, a gente vai completar 1º de junho, é, 3 meses, né? Praticamente que a gente ficou aqui de quarentena. Estamos ainda. O comércio está abrindo aos poucos, mas ainda não voltou ao normal. Uai, parece que o Ed. Vocês estão conseguindo ver o Ed? Ah, voltou? Tá vendo? Oi. Agora eu tô te vendo. Travou um pouquinho pra mim. Ah, tá. E aí, assim, acredito que a gente passa por muitos momentos, né? Então, eu queria deixar essa pergunta. E aí, gente, como é que tem sido a quarentena para vocês? Né? Responda aí pra gente bater num papo. E eu queria falar, de tipo assim, contar um pouquinho, porque às vezes pode ser que algum jovem também se identifique, para que a gente possa realmente levar uma conversa tranquila, né? Aqui. A minha quarentena, eu sou estudante de musicoterapia. Então, a minha universidade, a UFG, ela fechou.
e eu não estou tendo aula, né? Nem presencial, nem à distância. Mas eu estou continuando ajudando os meus pais num comércio alimentício. Então, no começo, eu estava nesse comércio. Minha mãe está na área da saúde, na linha de frente, que ela é psicóloga, né? Meu pai tem mais de 60 anos. A minha irmã tem doença crônica dos rins, né? E a minha companheira também tem doença crônica, né? Colite. Então, assim, eu estava cercada de pessoas ao meu redor que estavam com, querendo ou não, do grupo de risco. Então, eu fiquei extremamente ansiosa. Foi tensíssimo para mim. E aí, por que que eu fiz essa pergunta para vocês? Para saber como vocês estão lidando, sabe? Porque eu precisei ligar e falar assim: olha, me ajuda numa prece, eu estou muito ansiosa, estou muito angustiada. Então, se de repente também vocês ficaram ansiosos, vale a pena. Conversar com um amigo, com alguém da família de confiança, né? Ligar para alguém da mocidade e falar assim, que vai entender, né? Vai falar assim: olha, você podia fazer uma oração comigo, né? Vamos conversar um pouco. Isso ajuda a dar uma acalmada. Foi o que me ajudou um pouco. E outras coisas que eu tenho feito é meditação, respirar, né? Tentar. Eu acredito que entrar em contato com as lives que estão acontecendo sobre o espiritismo, né? Como essa sua, Ed, com a iniciativa ótima, como tantas outras, né? Que a gente está vendo uma chuva de lives por aí, é uma forma da gente entrar em conexão com esse algo maior, né? Que nos conecta a entidade divina mesmo, né? Essa espiritualidade que existe dentro de nós. Então, é bem interessante esse aspecto. A gente vai fazer a oração? Parece que eu lembro que a gente ia fazer a oração e acabei engatando aqui. Nós podemos fazer, mas assim, eu tenho a prática de fazer a oração antes de entrar no ambiente ao vivo, né, do Instagram. Ah, Mas legal. se você quiser Não, puxar legal. se você quiser puxar uma oração aí pra gente faz, tal, na boa. Que tal? Eu confio na sua missão. Posso puxar também, não tem nenhum Aí problema. eu Mas faço a eu oração final. confio, eu confio. Tá tudo bem. Se o pessoal quiser uma oração também, a gente faz, tranquilo. No final, agora, quem quiser e estiver precisando, às vezes está um pouco aí com ansiedade também e está assistindo essa live, fiquem à vontade. Então, assim, acho que esse aspecto é importante, sabe? A gente cuidar da nossa saúde mental, né? Achar algo que nos ajude, nos auxilie a manter essa sanidade, essa saúde mental que é tão importante, né? Nessa época de quarentena. Alguém respondeu algo aqui? Não, ainda não. Ah, então tá bom. Por Então vamos enquanto. pensando aí. E você, Ed, como é que você tá nessa pandemia? Bem, trabalhando em home office, né? E também fazendo o home office espírita, né? Também, né? Como não Muito poderia bom. deixar de ser, né? Que é assim, é um termo que eu vi lá no um canal chamado Meninas Espíritas, que aliás eu Sim, recomendo para todo mundo, né? Quem não conhece ainda, né? Você conhece, né? Você sinalizou aí. com certeza. Então é um canal muito interessante e a gente está fazendo, né? O home office, tanto o trabalho quanto o home office espírita, conversando com algumas pessoas, né? Pelos meios que a gente tem disponíveis, né? Que seja pelo WhatsApp, né? O Instagram e tantos outros. E assim a gente vai convivendo, né? Mas assim, para mim, a pandemia, a gente ficando mais em casa aqui, ficou mais interessante o fato de nós ficarmos mais juntos, porque aqui sou eu, a minha companheira, a filha dela, e tem o afilhado dela, que moramos nós quatro aqui. Então a gente teve uma aproximação muito boa, assim, muito positiva, tal. Algumas diferenças que a gente tinha, eu sinto que a gente está resolvendo aos poucos. E assim, e tá tendo assim um clima mais de harmonia, de até fraternidade mesmo, assim, uma coisa muito boa mesmo, muito interessante. Mas assim, falando da pandemia, né? Nessa existência, nós ainda não tivemos essa experiência de estar assim, né? Ficar esse tempo assim preso em casa, né? Sem poder sair, para não disseminar a propagação do vírus, né? Para que não dê essa doença que é a Covid-19.
Até porque em muitos de nós não, pode não acontecer nada, mas em pessoas assim que são imunodepressivas, por exemplo, que têm que são chamados grupos de risco, isso é muito perigoso mesmo, tal. Então, é o que a gente vem fazendo. Mas, assim, a gente percebe que alguns países do mundo fizeram o trabalho bem feito, né? Por exemplo, Portugal, se a gente fosse ranquear os países que passaram bem pela pandemia, Portugal deveria ganhar, assim, sei lá, acho que a medalha de ouro, porque é bem ali encostado com a Espanha. A Espanha teve casos, assim, alarmantes mesmo de infecções, né, por coronavírus. E Portugal, eles conseguiram fazer a barreira mesmo, seguindo essas recomendações, que é o distanciamento social, lavar sempre as mãos, usar máscara e o confinamento, né, ficar em casa. Então, e não só Portugal, mas outros países também. Agora, outros, já em contrapartida, por um outro lado, já houve nações aí que, infelizmente, não estão conseguindo, né? Estão tendo casos, assim, absurdos, né? Os Estados Unidos, por exemplo, infelizmente, está alarmante a situação lá. E também não posso deixar de falar, né, do nosso Brasil, né? Que, embora os esforços, né, tenham sido feitos pelos governadores dos estados, nós ainda estamos amargando com certos casos aí. Eu não sou muito bom de números, não, mas eu sei que está aumentando a proporção de, acho que, de mais ou menos 1.000 mortes por semana, alguma coisa assim. Eu não me recordo, eu não anotei assim para dizer. Mas é aquela história, o que que a gente vai aprender com a pandemia, né? Principalmente o jovem espírita, né? O que vai aprender, né? Uma coisa que nós vimos, assim, a importância que tem a arte nas nossas vidas, né? Porque a arte está nos salvando da verdade, ou seja, da loucura. Nietzsche já falava, né? Temos a arte para que a verdade não nos destrua, né? A verdade é bom? Sim, a verdade é bom, mas o excesso de verdade, aquela coisa crua, dura, fria e acinzentada, isso machuca, né? Pode machucar, porque nós somos seres emotivos também. A gente precisa do belo, a gente precisa do bom, da alegria. Então, assim, a gente vê que a arte está sendo muito presente. Então, você vê que pessoas aí estão se ocupando de uma maneira artística, né? E o que dirá das lives do YouTube, né? Aquelas bandas que a gente gosta de música, né? Cada um tem seu estilo, suas preferências, né? Eu tenho as minhas, você tem a sua, cada um tem, né? Então, assim, isso tem brindado a gente assim de uma maneira muito legal. Você está no conforto da sua casa e vendo o show do seu cantor, cantora, da sua banda predileta. Né? Isso é arte. Então, assim, são coisas que realmente está fazendo com que a gente se sinta melhor. E também as lives espíritas também, no nosso caso, né? Eu estou vendo aí que antes a gente via uma ou outra palestra do, por exemplo, Rossando Klinge, né? Que inclusive ele estava agora há pouco com o Fabrício Carpinejar, né? Eles terminaram a live deles porque a gente começou a nossa, né? Piadinha. Brincadeira, gente. Aí tá tendo muita live, por exemplo, dessas pessoas, o Rossandro Klinge, o Haroldo Dutra Dias, teve dia que eu vi ele entrar 2 vezes para fazer live, o Haroldo, assim, e espetacular, maravilhoso, né? Não tem palavras para dizer, né? E assim como outros palestrantes também, espíritas, e alguns canais assim, né, também que estão fazendo, né, as lives, né? Recentemente a gente conversou com o Jean, que é do canal Um Gay Espírita, que, assim, é maravilhoso, né? Assim, ele é uma pessoa ótima, assim. Ele tem muita lucidez com essa questão da espiritualidade, assim. Então, nós podemos fazer uma live, foi uma coisa muito rica, construtiva, né? Foi a segunda vez que nós fizemos live, né? Que a gente teve um projeto no passado que era fazer entrevista fraterna. Agora a gente está fazendo o Papo Espírita, né? Que inclusive está acontecendo aqui agora. E, assim, eu vejo que o jovem, devido àquela energia que tem, aquela coisa assim e tal, está consumindo muito essa questão da arte. Não só arte, mas também educação física, né? Tá malhando, olhando como é que faz e malhando em casa. Mas tem essa coisa que você falou também, do atendimento fraterno, de quando precisar chamar aquele amigo, aquele brother, aquela pessoa assim, pô, tô na bad, nem sei se fala bad hoje em dia. Mas assim, aí pedir um amparo, um auxílio. E a gente não pode se enganar, porque esse auxílio, embora seja a distância remoto, ele vem sim. O passe ele pode ser dado à distância, é possível que isso aconteça, é possível que isso aconteça.
porque o passe é uma transfusão de energias, né? Então, assim, se você se concentra aí em Goiânia, eu me concentro aqui, e a gente faz uma prece, a gente consegue transfundir energias e, com a intenção que é de fazer o bem, a gente vai tirar os miasmas, as energias deletérias, e assim a gente vai tocando barco, né? Para tentar passar por esse momento. Não é verdade? É algo muito interessante que eu tenho percebido nessa quarentena e uma pessoa que eu tenho gostado muito de seguir é o Adailson Salles, né? Uhum. Ele é um escritor que ele já publicou vários livros, né, do Luiz Sérgio, que é um espírito que na espiritualidade ele trabalha com a questão dos jovens, né? E o Adailson tem psicografado muito esse espírito. E eu até trouxe uma sugestão para quem tiver aí em casa, um livro muito interessante e que eu acredito que a gente precisa nesse momento, que é a esperança, né? Além da fé, a gente manter a esperança. Esse livro aqui, ó, dele. Ainda existe esperança. Eu acredito que tem a versão digital na Amazon. Se alguém souber aí, depois fala, conta pra gente. Mas o que eu acho mais interessante desse livro é que tem uma parte ali mais ou menos na página 110, tem a minha colinha aqui do lado, que o Adeilson Salles, né, ele psicografa, né, e o Luiz Sérgio está em um momento em que eles estão lá conversando com os outros espíritos e eles recebem um ensinamento muito importante. Porque é um momento em que um jovem vai falar para uma mocidade, né? Vai falar para outros jovens. Então, na espiritualidade, ele está sendo intuído a falar isso, que assim, a gente não vai conseguir, por exemplo, chegar e converter aquela outra pessoa, chegar num outro jovem e falar assim, olha, você precisa conhecer o espiritismo por isso, por aquilo outro, né? Não é dessa forma que Jesus pretende estar nos nossos corações. O jovem Jesus, ele deseja viver nos nossos corações através do nosso exemplo, através da aplicação dos ensinos que ele veio trazer para a gente na nossa própria realidade. Porque uma coisa, Ed, é você aprender sobre o orgulho, a vaidade. Uma coisa é você ler o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, 100 vezes. Mas se você não conseguir ir aplicando devagarzinho, você nunca vai saber como de fato aquilo funciona na prática. E Jesus foi muito claro, né? Ele veio numa época em que os fariseus, claro, tinham suas dificuldades, mas Jesus expunha muito assim a hipocrisia, né? Porque não era muito praticado. Então Jesus veio pegar no calinho mesmo assim para mostrar como sendo a segunda revelação, né? Cristo veio como a segunda revelação para colocar em prática, não para vir contra as leis de Moisés, mas para falar assim, gente, não é assim, o Moisés trouxe o que trouxe, mas agora a gente precisa praticar a caridade, né? A gente não só com o outro, mas conosco mesmo, né? Então, assim, eu acredito que é muito importante colocar em prática e não trazer aos outros pelo convencimento, mas pela nossa própria reforma. E uma coisa que eu achei interessante, para quem gosta da parte psicológica, tem a parte psicológica, né, da Joana de Ângeles, que a Iris Sinotti e o Cláudio Sinotti, que são da Mansão do Caminho, eles têm as aulas deles, né? E a Iris tem feito umas lives muito legais, né? E uma delas, ela falou uma coisa muito legal, que eu achei muito interessante. Porque nós jovens precisamos de muitas referências, né, para que a gente se sustente e vai crescendo. Só que ela falou uma coisa muito interessante. Ela falou assim, ó, você nasceu para encontrar a sua forma de ser feliz. Então, assim, por mais que a gente tenha modelos, que a gente tenha os nossos pais, que a gente tenha todas as outras referências possíveis, né, de tantas leituras edificantes do Espiritismo, a gente tem que encontrar o nosso modo de ser feliz. Estava até comentando com você, né, Ed, quando a gente está com ansiedade ou a gente está triste, é importante a gente entender nesse momento, principalmente pandemia, que a todo momento vê uma notícia diferente, vê uma circunstância inesperada, ou o político fala uma coisa que a gente acha uma bobagem, ou acontece um negócio assim que deixa a gente meio abalado. É importante a gente entender que não só a gente
Tipo, nós não somos a ansiedade, nós não somos a pandemia, entendeu? Enquanto coletividade, nós estamos passando, nós só estamos passando por ela. Então, isso já ajuda. Trocar o verbo, tipo assim, nossa, eu sou muito ansioso, por exemplo, é uma frase, né? A gente trocar esse sou por eu estou muito ansioso. Mas não quer dizer que eu vou ficar para sempre. Eu estou passando por aquilo. E depois eu posso ficar mais calmo e, enfim, as coisas vêm e vão para a gente ter essa noção, porque senão a gente se rotula muito, sabe, Ed? E fica difícil da gente sair dessa psicosfera que às vezes a gente cria por acreditar que é aquilo, né? Então é interessante isso, assim, a gente parar para refletir. Eu não sou, eu estou. Então parece assim simples, mas é uma chave assim que vale a pena a gente refletir sobre, né? É os poderes da palavra, né? Neurolinguagem. Nayara, eu queria mandar aqui um abraço aqui para quem chegou, as pessoas, agradecer muito pela participação delas na nossa live, né? Vale a pena Opa, do saber, entrou o GIF oficial, o Emerson Goiás, Suevaristo, Ângela Souza, Brenda Freitas, Paola Gama, desculpa, Zac, assim, a evolução anímica. Agradecer a todos que estão participando aqui, prestigiando conosco. Muito obrigado, viu, gente? Mesmo assim, dando essa força aí para nós. É, a gente está falando sobre o jovem, né, e o espiritismo, né, nessa pandemia. Eu já fui de mocidade espírita, né, que você hoje coordena uma mocidade espírita, né? A minha mocidade, ela até hoje existe, chama-se Mocidade Espírita Xavier de Barros, né? E ela funciona dentro do grupo espírita que eu hoje frequento também, tenho cargos lá dentro, tal, responsabilidades, né, assumidas, tal, nesse sentido. Xavier de Barros foi um policial do Distrito Federal quando era lá no estado da Guanabara, no Rio de Janeiro, e opa, ele Ed, parece que cortou aqui para mim. Deu uma voltou, paradinha. voltou, e agora? Acho Voltou? que Acho que foi você que voltou, tá eu ouvindo? parei. Tô, É. tô ouvindo. Não, pois é. Não, Xavier de Barros, ele foi um policial no Distrito Federal quando era no estado da Guanabara, no Rio de Janeiro, né? Há muitas décadas atrás. E ele psicografou um poema no livro Parnaso de Além Túmulo, né? Que foi o primeiro livro que o Chico Xavier psicografou. Então, assim, quando eu fui de mocidade, foi uma coisa interessante, porque eu tive um salto de conhecimentos, sabe, aquisição de coisas assim dentro da doutrina espírita que se eu fosse estudar sistematicamente, eu só ia adquirir lá na frente, se eu fosse fazer estudo aprofundado, porque a gente lá na mocidade, a gente era assim muito, vou dizer até essa palavra, impetuoso mesmo, no sentido de estudar, não ficava assim, se opa, acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Opa, volta, volta, volta. Opa, voltou. Não, não voltou. Agora voltou. Aí, sim. É, Comigo então, também. assim, pois é, houve um aprendizado muito grande e tal. E por que que eu estou falando isso? É porque a Mocidade Espírita, ela teve a primeira notícia de uma Mocidade Espírita aqui no Brasil, foi em 1940, lá na cidade de Bebedouro, São Paulo. Porque até então as Mocidades Espíritas, pelo que eu entendi nos estudos que eu fiz, elas não ficavam circunscritas a um grupo espírita, não, era independente, sabe? Era, assim, era uma reunião de jovens independente. Aí, com o tempo, foi até depois do Pacto Áureo, né? O Pacto Áureo, lá da FEB, é que começou a ter essa coisa de agremiar, de puxar para si a juventude espírita. Aí foi que foi criado lá na FEB o Departamento de Juventude, né? Que era o DJ, que hoje chama-se DIGE, né? Departamento de Infância e Juventude. É porque eu fui recapitular um pouco essa história para a gente falar, né? Porque a gente está falando sobre mocidade, aquela coisa toda, né? Então, assim, mocidade Isso. espírita. E a gente tem notícias também de grupos virtuais de mocidades, né, que estão funcionando, né? Por exemplo, o MEIB, né? Fala MEIB, né? MEIB, né? Maybe. Isso, pois é. Então, assim, aquela coisa de fazer com que hoje em dia não tem como negar, mas a presença do digital nas nossas vidas, né?
A gente está passando por essa transformação digital e é inegável isso aí. Eu sou evangelizador de pré-mocidade, né, no grupo espírita que eu frequento. Então, lá na pré-mocidade, eu tento, dentro do possível, trazer sempre essas novidades, né, dos canais que eu visito, né, por exemplo, Amigos da Luz, o Meninas Espíritas, como eu havia falado, né, tal. E isso foi interessante porque a pessoa toma conhecimento e agora, na pandemia, o que ela vai fazer? Tem tanta coisa, né, para se fazer, né, usando a internet, né, usando o Instagram, né, tanta coisa que, por exemplo, o espiritismo tem que, vamos dizer assim, até lutar, né, para conseguir alguns likes, né, dos jovens, né, porque você pega aí, por exemplo, um aplicativo TikTok, né, TikTok é ruim? Não, TikTok é ótimo, é divertido, tudo, mas é aquela história, né, é, é, querendo ou não, é uma disputa, né, a gente tem que saber, assim, às vezes, em vez de combater o TikTok, para quê, né, não vamos fazer isso, a gente vai se aliar, né, vamos pegar certos exemplos que a gente vê no TikTok e trazer para a juventude, né? Para as aulas, aquela coisa toda. Então, assim, e dessa maneira, usar o que existe, né, no mundo, fazer o filtro, claro, né? E transformar isso, por que não, numa aula, numa instrução, aquela coisa toda, né? E tendo feito isso, a gente viu que começou a ter mais adesão, assim, da galerinha lá, sabe, assim, e ainda mais porque é uma zona mais carente e muitas coisas que às vezes para a gente não é novidade, para eles é novidade. Porque tem jovens lá que eu vi que três usavam o mesmo celular, porque eles não tinham condições de ter celular. Então eles tinham tipo uma sociedade no celular. E assim, fora os filmes, né, os videozinhos instrutivos que a gente encontra no YouTube para fazer isso, né? Mas assim, passar pela pandemia, ela não é algo que está sendo fácil, né? Eu imagino, né? Muitas pessoas estão realmente tendo crise, mais crise de ansiedade. Mas assim, a gente vê que tem coisas interessantes acontecendo, né? Porque essa pandemia tem trabalhado muito o nosso egoísmo, né? Eu vejo que muitas pessoas estão revendo dentro de si certas maneiras, certos comportamentos, mas também está revelando também coisas boas que existem nas pessoas. Quantos a gente não viu aí que está se oferecendo, né, ainda, né, para fazer compras para pessoas idosas que moram sozinhas, por exemplo, não tem como sair, né? Aqui, por exemplo, a minha sogra é uma senhora de 75 anos de idade, e a minha esposa, ela já aconteceu comigo também, a gente vai lá, toca a campainha dela, deixa as compras lá e entra no carro, né, para não ter contato, porque ela é uma pessoa de grupo de risco mesmo, assim, né? E assim a gente vem tomando conhecimento de outras pessoas, né? Assim, mais são os jovens mesmo que estão fazendo essa coisa acontecer, de ser colaborativo, né? Que é algo muito legal. Recentemente eu tomei conhecimento até pela TV mesmo, que uma psicóloga sozinha no seu apartamento, né? Não podia receber visita porque acho que ela tinha algum problema. De repente ela viu, estava descendo um barbante com um pregador de roupa e uma cartinha descendo. E ficava assim, ó. Aí ela foi lá, pegou, né? Colocou a luva, pegou o envelope, olhou. Era uma garota de 12 anos, mais ou menos, que estava escrevendo carta para ela. Aí elas começaram a trocar carta tal. Aí ela foi, falou com os pais da menina, né? Falou: Ó, sua filha está conversando comigo, viu? A gente viramos amigas. Aí pronto. Então, assim, olha só que coisa interessante, sabe? A gente tem que ver o lado bom das coisas, né? Tudo tem um lado bom, sabe? Se a gente pensar, fechou-se uma porta, pode ter certeza, uma janela vai se abrir. Então saiba aproveitar essa janela, né? Para ver o que tem, para refletir, né? Já que você não pode ir lá do outro lado, porque nem sempre a janela oferece essa possibilidade de você, né, transpô-la, né? Então, assim, aquela coisa da reflexão, da gente, né, tentar entender, né? É uma expiação coletiva? É uma expiação coletiva. Faz parte do preparativo para um mundo de regeneração, que é essa chamada, que todo mundo fala, assim, até com certo medo, que é a transição planetária, né? Transição planetária, data limite, Chico Xavier. Não, espera aí, calma, né? Não é tão assim, né? É porque a gente está sendo preparado para que, né, tal. Eu fiquei sabendo que mais ou menos em 2050, mas por aí, já vai estar, assim, já o mundo de regeneração instalado. Só que não vai ser as mil maravilhas, não, mas já vai estar. Em 2050, bom, eu fiz os cálculos, eu vou ter mais ou menos 80 anos de idade. Eu acho que eu vou ver, né? Então, assim, vai ser uma coisa interessante mesmo, sabe?
Aham. O Emerson falou aqui, Ed. Ah, para um pouquinho, Ed, pra mim. Será Oi, que eu que tô travando ou é você? Sou eu que tô travando? tá vendo? Tá me ouvindo? Tô te vendo, te ouvindo. Aí eu tô parado. Tá, agora. Não, tá normal. Tá movimentando a cabeça, assim. Sim, você falou do É, Emerson. isso, o Emerson comentou aqui, ó. Emerson Goiazek. Falou assim: ansiedade em tempos de pandemia. Estou passando por isso. Então, eu entendo você, Emerson. Também passei por isso. Comentei aqui com o Ed. E realmente é complicado. A Juliane, artesã de palavras, perguntou assim: como engajar o jovem na mocidade? Deixa eu ver se tem outra pergunta. E a Alexandrino Carina falou: não estou ouvindo vocês. Uai, será que agora tá ouvindo a gente? Eu Ou tô te só a gente ouvindo. tá se ouvindo? Eu tô te ouvindo também. E aí, É, Ed, como você quer começar respondendo? Como engajar o jovem na mocidade? bom, vou falar assim lá do Emerson, primeiramente, né? A ansiedade é quando a gente se preocupa demais com o futuro. É excesso de futuro na nossa vida. Então, o que que é melhor? É melhor viver um pouco o presente, né? E como é que é essa coisa de viver o presente? Viver o presente é estar presente no presente. É isso aqui, ó. Respirar. Não tem nada mais presente do que respirar. Você só respira no presente. Você não respira no passado, nem respira no futuro. Você respira no aqui e agora. Aí esse respirar é bom assim sempre quando é acompanhado de um fechar de olhos, de um esvaziar-se, né? Ou se encher de tudo, ou esvaziar-se do nada, tanto faz, né? É a mesma coisa. E assim, alguns minutos da vida poder fazer isso, né? Seja em qualquer lugar, né? Só assim, eu acho que dirigindo não dá certo, não, mas assim, estando em casa, poder fazer isso. Respirar, respirar, mas respirar assim, como se estivesse se alimentando de oxigênio. Deixar sentir, sabe assim, eu vou respirar para o oxigênio ir para minha cabeça, aí você vai sentir. Eu vou respirar para o oxigênio ir para minhas pernas, aí você vai sentir. Eu vou Olá. respirar. Exatamente assim. Agora, sobre o engajamento dos jovens, que a nossa, né, colega colocou aí, nós já havíamos falado aí que hoje em dia é inegável essa questão, essa coisa da internet, né, das redes sociais, né? É, eu tenho conhecimento de pessoas que vai dar aula para os jovenzinhos, né, pré-mocidade, que é o meu caso aqui, sempre começa com um vídeo do YouTube, né? Seja do Meninas Espíritas, seja do Amigos da Luz ou do Espirituosos. São canais excelentes, maravilhosos. É um conteúdo muito legal. Então, assim, geralmente joga um vídeo lá, a pessoa vê, aí depois assim, agora vamos conversar sobre esse vídeo. Aí, tranquilo, beleza. Agora, uma coisa que é interessante também, se for possível, tiver espaço físico, é atividade física para a meninada. Eu tive uma colega de trabalho que ela era evangelizadora de juventude também, ela dava aula assim domingo de manhã. Nossa, pensa, domingo de manhã. É aí que acontece. Ela começou a fazer jogo de queimada. Queimado, né? Como falam por aí. Aí pronto, houve um engajamento bastante grande, assim, né? Que acordava os meninos e tal. E tem aqueles joguinhos também que a gente pode fazer, né? Aquelas brincadeiras que é para introduzir a aula, né? E tal. E é isso. Na minha opinião, o que, que você acha, Nayara? Uai, bom, agora eu tô mais com a mocidade, mas com a pré-mocidade foi uma coisa até legal, foi isso que você falou, assim, se tiver espaço físico, um pouco de exercício, né? Eles gostam muito de dinâmicas, né? A gente usa muitos vídeos, como você falou, do Meninos Espíritas, Amigos da Luz, e uma coisa muito legal foi a gente fazer desafios, né? Então a gente fazia, por exemplo, a gente fazia uma pergunta do que tinha acontecido na aula sobre o tema. E aí eles tinham que fazer um desafio dos pés e das mãos, sabe? Que você cola os pés e as mãos assim, ó, mão direita, mão esquerda, vai fazer um desafio. Quem conseguir chegar até o final tipo assim, não precisa responder a pergunta, mas quem não conseguir, responde a pergunta. Então, assim, meio que brincando um pouco com o lúdico, né? Eu acho que a premocidade, ela ainda tá muito ali na infância
e ainda galgando alguns passinhos, né, para a juventude. Então, ela está na adolescência, ela está no meio do caminho, né? Está um pouco ainda se desprendendo da infância para ir para a juventude. Então, acho que é mais ou menos isso. Mas é sempre um desafio, né, Ed? Porque eu acredito que trilhar por esses caminhos, às vezes eu percebo que os jovens têm um pouco de dificuldade de lidar com a responsabilidade. Mas uma coisa que eu tenho percebido também é que é preciso a gente entender e respeitar o tempo de cada um. Porque às vezes, igual na quarentena, tem muitos, por exemplo, da Maybe, que estão atolados de trabalho, de tarefas, que ficou muito pior para eles na quarentena do que antes. Então, é preciso que a gente também compreenda, né, o tempo de cada um em relação ao que está acontecendo na vida de cada um também, né? Então, isso é muito interessante. Então, é saber conversar, saber compreender o lado do outro, né? Ter essa empatia. Eu acho que isso é interessante, viu, Emerson? A gente. É Gil, né? A gente observar. E aí, Ed, o Emerson perguntou como você vê o esporte e as práticas sociais na mocidade. Posso começar essa Sim, respondendo? por favor. Aqui no, em Goiás, né, a gente tem a Mocidade, que é da Federação Espírita de Goiás. E eles têm, eles tinham até pouco tempo as Olimpíadas da Mocidade. Então a gente jogava vôlei, jogava futebol e era tudo bacana, sabe? A gente fazia oração antes de começar os jogos e geralmente fluía bem. Quando acontecia algum desentendimento assim, parava na hora, conversava. Então, assim, era muito bacana, sabe? Eu nunca vi uma discussão tão, assim, calorosa. Eu não me recordo. Mas eu acho que é por esse lado, não tem problema algum. Eu acho que tudo depende da intenção. Então, se a intenção é boa, se a gente faz uma oração, se a gente vai com o propósito de realizar o bem, acredito que esse é o melhor fator. Agora ele falou do aspecto das práticas sociais, da mesma forma. Lá, aqui no meu centro, que é o Centro de Regeneração Chico Xavier, tem muitos jovens que vão na Kombi, né, distribuir ainda os alimentos com as devidas precauções, com máscara, luva e tudo mais. Estão aí no trabalho há 2 anos, há 3 anos, né? E outros que, à medida que vão entendendo a importância de praticar o bem, né, de realizar os estudos na prática, vão entrando naturalmente. Acho que isso depende mais do tempo de cada um. E é preciso que a gente respeite esse tempo. Eu acho que é mais nesse sentido, assim. Pois é, o grupo espírita que tem assim, estrutura, pode ter uma quadra, um espaço assim, é muito bom, assim, sabe, ter isso. Eu lembro que quando eu era da mocidade, quem cuidava da pré-mocidade fazia campeonato de golzinho lá no grupo espírita, sabe? Que Uma coisa legal. maravilhosa, gente, isso aí. Aí, assim, aí as meninas brincavam, jogavam, os meninos, sabe assim, não era aquela coisa, ah, menina contra menina, não, era tudo misturado, tira para o ímpar, escolhe quem você quer e pronto, né? E assim, poxa, eu vi isso aí, assim, eu achava maravilha tal. E as práticas sociais é fundamental, né? É, quando eu era da mocidade, lá no meu grupo espírita, nós éramos responsáveis pela campanha do quilo, né? A campanha do quilo era muito parecida com a campanha da Fraternidade Alta de Souza, né? Só que a gente distribuiu o saquinho num dia para recolher no outro, né? Em outro tal. E era a gente que distribuía os saquinhos lá, que é para avisar, né? Que era o chamariz, aquela coisa toda. Hoje, infelizmente, a mocidade lá tá parada, né? Assim, pelo que eu já vi, né? A gente tá tentando dar uma reanimada neles lá, né? Tá chamando para atividade, tudo. Mas, assim, eu vejo que em outros grupos, a juventude é que encabeça mesmo as atividades, as práticas sociais, aquela coisa, até porque é aquela coisa da inquietação mesmo, de você estar num grupo espírita e você querer fazer, gastar energia mesmo, ir atrás, tal. Eu acho isso muito legal, muito bom mesmo, assim. E, claro, a juventude espírita, ela é o futuro do centro espírita, né? Um grupo espírita que não tem juventude, eu acho que ele está correndo risco, viu? Assim, não assim a curto prazo, mas a médio e longo prazo ele está correndo risco, esse grupo espírita. Então, sempre é bom ter uma mocidade, implementar, procurar a ajuda da FEB. A FEB eu acho que é uma das federações estaduais que mais são avançadas nessa questão aí. Eu conheci esse trabalho do Mocizade,
Aham. Eu conheci por causa do GAN, o Grupo Arte Nascente, que eu sou assim, sei lá, eu era para tocar no GAN, sabe? Só que eu vim para Brasília, tô brincando, gente, não dá mais. Eu não tenho competência para isso, não. Então, assim, sou Você não muito. vem pra cá, Ed. Vem pra cá, a gente vai te receber muito bem. Pois é. É porque eu nasci em Goiânia, aí mais ou menos na época que eu ainda estava aí, que surgiu o GAN, né, tal, mas só que eu não era espírita, né? Eu vim ser espírita em Brasília. Então, assim, pelo GAN, né, seguindo o GAN, eu descobri esse trabalho aí do Mocizade, que é no estado inteiro, assim, é uma coisa maravilhosa, quando tem encontro de juventude aí, um negócio forte mesmo. É, Assim, aqui em Brasília a gente tem os nossos encontros também, a COGEDEF, né, com a Confraternização de Juventude Espírita do DF, mas não é tão forte igual aí, né, aí em Goiás, né. E é fundamental, assim, o jovem participar de atividades sociais mesmo, assim, sabe? Fundamental mesmo, né? Puder direcionar essa força, porque é uma força muito boa, muito valiosa mesmo. Se puder direcionar, é muito bom. é verdade. Aí o Emerson, ele respondeu aqui, ó. Ah, Emerson, acho que você é de Goiânia, então. Que legal. Ele falou assim, ó, o esporte deu super certo na mocidade, que fui coordenador por um tempo. Fomos várias vezes nas Olimpíadas da Mocidade, que foi o que eu citei aqui, e ajudava muito no engajamento. Olha que legal. Então, um abraço aí para você e todo mundo de Goiânia, de Brasília, né, do Brasil todo. Eu acredito que uma das coisas mais legais que eu tô achando, é de sério, é tipo assim, poder conectar com pessoas de outras regiões. Eu já falei com a Carol do Meninos Espíritas de São Paulo, já falei com o Lucas, que é de Manaus. Pensa só, muito legal. Com a Camila também, que é de Brasília, Camila Machado. Hum, Então, assim, com Senna, que são pessoas que eu admiro muito e que eu nem imaginava, nem passava pela minha cabeça. Falei assim, poxa vida, quando será que eu vou em Manaus, né? Falar com o Lucas Evangelista, ou quando eu vou em São Paulo, né? Então acaba que a gente diminui a distância, né? E a gente consegue unir muito mais. Então tem muita coisa boa acontecendo, gente, muita live. Sintam-se à vontade também de conversar comigo ou com o Ed para fazerem lives também, né? De participações. Eu acho que quando a gente vai fazer uma live, nada dá aquela batedeira, né? A gente fala assim, meu Deus, agora eu vou ter que estudar, tem que adaptar, uma série de fatores, coisas que a gente não estava acostumado, né? É um formato totalmente novo e diferente. Mas eu acredito que o jovem ele tem muita energia, ele tem muito essa coisa de você, igual você falou, de pegar uma coisa e ir lá e fazer, né? Tem esse gás, tem toda essa vitalidade. Então, eu acredito que vocês são capazes, eu acredito em vocês. Vocês que estão aí nos assistindo, eu acredito que cada um tem uma coisa boa para compartilhar, né? Uma vivência, uma experiência. E também as compreensões, porque assim, Jesus nos deixou as parábolas, né, que foram as historinhas pra gente há mais de 2000 anos, e aqui toda vez a gente olha e tem uma interpretação diferente, um olhar novo, né? Então é sempre muito bom conversar, para que a gente possa compartilhar. Ninguém detém toda a verdade, né? Mas se a gente se unir, a gente consegue ter uma visão um pouco melhor, já que a gente ainda está engatinhando aí no nosso aperfeiçoamento moral, né? Então, eu acredito que, para mim, a pandemia tem mostrado que quanto mais a gente se unir em coletividade, maiores serão os êxitos que a gente vai ter, tanto de aprendizado, né? Como a gente tem passado, quanto de crescimento moral, né? Porque se a gente vê um irmão, igual aqui em Goiânia, tá fazendo um pouquinho de frio, né? Eu sou meio friorenta, mas aqui tá fazendo um pouquinho de frio, da gente doar uma coberta velha pro nosso irmão, né? Que tá na rua, não tem o conforto e a comodidade de ter uma cama. Se a gente passa frio na nossa casa, imagina quem deita no chão frio, né? Sem uma coberta. Então, assim, vai começando a mover e a mobilizar coisas dentro de nós, né? Então é interessante. Mas, assim, não precisa também fazer caridade só fora, né? Às vezes, quando a gente está em casa, às vezes de evitar entrar em algum conflito, procurar ser mais solícito dentro de casa e principalmente, Ed, com a gente mesmo, porque eu vou te falar. A gente se conhecer, o verdadeiro sentido da doutrina é a gente realizar a reforma íntima. Porque quando a gente realiza a reforma íntima, a gente pode também, além de se amar, conseguir amar melhor o próximo, né? E eu acredito que o próximo mais próximo, a gente sempre fala isso, né? Somos nós mesmos.
Então, assim, vamos ter mais gentileza, vamos aproveitar para evangelizar a nós mesmos nessa quarentena, né? Aproveitar para que a gente possa entrar em contato com os ensinos de Jesus e tentar praticar, nem que seja um pouquinho. A gente não vai ser humilde de hoje para amanhã, né? Eu acredito que eu, como jovem, eu falo para você assim, hoje a gente está muito no imediatismo, né? Nessa coisa de tipo assim, recebi uma mensagem, ou vou pedir um iFood, chegou daqui a pouco. Não é bem assim. As coisas divinas, elas acontecem devagarzinho. Então, assim, reconhecer o nosso crescimento diário, né? Para isso, eu queria dar uma sugestão. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. A minha. Aqui, peraí, só um pouquinho. Eu tenho aqui uma agendinha que ela. Não sei se vai dar para ver direitinho, eu falo sempre muito nela. Ela é uma agenda de reforma íntima da editora Alta de Souza. Para quem gosta da internet e tal, tem ele nos formatos para iPhone e para Android. Essa agenda ela não tem data. Então, tipo assim, você pode. O que que eu faço? Como eu compartilho ela, né? Eu abri um Docs no meu Google Drive e aí eu vou escrevendo, né? Os dias. Por exemplo, hoje, dia 29, né, de maio. Tem uma passagem, tem uma observação. Eu vou e escrevo o que eu percebo, né? Então, ele tem, tipo, exercícios diários para a humildade. Sabendo que eu vou usar essa agenda muitas e muitas e muitas e muitas vezes para o exercício da humildade, eu vejo que a cada vez tem alguma coisa que eu posso melhorar, né? Então ele coloca umas carinhas de como você se sente, para você ir trabalhando isso dia a dia, não é para a gente se martirizar, falar assim, nossa senhora, agora eu tenho que ficar, sabe, sem vaidade e humilde em uma semana. Não existe isso, né? Então, para a gente também tomar cuidado para nos cobrar tanto, porque quando a gente vai tomando conta das verdades, né, de que vão chegando para a gente da doutrina consoladora, a tendência é que a gente se cobre, fala, nossa, mas ainda não consigo ser igual a Jesus aqui, eu não consigo não jogar a primeira pedra, né? Igual o povo daquela época, né? Então, para a gente tomar, assim, só alguns cuidados, né? Para que a gente se cuide bastante, já que o tema e o momento é muito difícil, né? É uma coisa, como você falou, que a gente nunca passou antes. É algo muito interessante. É verdade. Eu queria chamar a atenção aqui da presença desse canal aqui, ó, Aula Espírita. Eu acho que, não sei se é a Ana, que são várias pessoas que administram. Nós já tivemos uma live no passado, assim, você quer um canal que você vai aprofundar com temas assim, que chegam a ser polêmicos, mas que tem toda uma estrutura de explicação, aquela coisa assim, sempre à luz da doutrina espírita, é esse aí, o Aula Espírita, eu recomendo, é muito bom mesmo. Eu sigo e sugiro, né, que quem quer conhecer bem mesmo sobre o espiritismo e esses temas aí, por exemplo, Aula Espírita é uma boa dica. Bem, sobre essa questão da coisa da gente estar aí vivendo, né, na pandemia, a indulgência, se ela não envolve você mesmo, ela é incompleta. Eu fiz essa postagem recentemente no canal. Por quê? Porque a gente necessita de perdão também. Nós não somos perfeitos, né? Nós somos, né, pessoas que somos signatários também do perdão. E o auto-perdão, ele é fundamental para a gente desenvolver uma coisa que chama-se auto-amor, que é o chamado amar a si mesmo, né? E é impossível a gente seguir o GG, né, Jesus, né, se não é amar a si mesmo, né? Porque tem aquela triangulação, assim, né, que é Deus, eu e o próximo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, essa triangulação, ela tem que existir. Então, como é que eu vou amar a Deus e ao próximo se eu não amo a mim mesmo? Aí o triângulo não existe. Então, assim, o auto-perdão, ele traz para a gente o auto-amor. Mas para a gente ter o auto-perdão, lá a gente tem que fazer uma coisa chamada autoconhecimento. É os autos da vida, né? Autoconhecer-se. Por que é autoconhecer? É você saber assim, eu tenho essas forças e essas fraquezas. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que diminuir minhas fraquezas e aumentar minhas forças. Qual é a melhor forma de fazer isso? Eu tive já
conversando com uma pessoa lá na Comunhão Espírita de Brasília, você aumenta a sua luz, não é aumentando sua sombra, não. Não é tentando diminuir a sombra, não. Você tem que aumentar a luz, que aí você diminui a sombra. Então, se você tem as suas qualidades, foco nelas. Aumenta as suas qualidades. Que aí as fraquezas, as imperfeições, elas vão diminuindo naturalmente, devagarzinho. É igual você falou, né? Dia após dia, porque não nasci para ser um Chico Xavier ou ser alguém assim, ou, né? Ainda não, né? Quem sabe um dia, né? Daqui a 300 bilhões de anos, né? No meu caso, né? Bom, bem, aí, então, assim, o autoconhecimento, ele tem a ver com isso. Então, assim, tendo o autoconhecimento, você vai conseguir ter o auto-perdão, ou seja, poxa, eu me perdoo, porque é para ir para frente, não é assim, ai, ficar aquela coisa do culpado, ai, eu sou um coitadinho, eu sou culpado, não sei o quê. Pô, tu não vai sair do lugar. Larga esse negócio de culpa, pelo amor de Deus, joga isso fora. Então, assim, aí vai para frente, o auto-amor, vai se amar. Auto-amor não quando a gente fala de amor, a gente fica pensando aquela coisa de novela, de não sei o quê. Não, auto-amor é assim, é aquela coisa lúcida, sabe? Que não tem apego, que, sabe? É gostar de si mesmo. Que aí você começou a ter amor dentro de si, você pode ter certeza. As pessoas vão te olhar diferente e você vai começar a olhar as pessoas diferentes também. Vai ver que aquele chato não é tão chato assim, não. Ele tem as razões dele, mas ele tem aquele lado também que eu não tinha visto. E ele, aquele chato, vai começar a ver alguma coisa diferente em você. Na pandemia, a gente tá aí, ó, todo mundo em família, né? Quem vive em família, né? E tem aqueles parentes que não são parentes, né? Que de repente, sei lá, casou com a, com a, com a mulher que já tinha filhos, né? Tal, e tá lá, né? Mas veja bem, tem um provérbio indiano que diz o seguinte: a pessoa que chega é a pessoa certa. Se a pessoa chegou, é porque é a pessoa certa. Alguma coisa vai acontecer. Saiba aproveitar o momento. É isso. Legal, hein? Bom, a gente está caminhando para o final e eu queria fazer uma surpresa aqui para todo mundo, se for possível. Aí eu vou fazer assim, eu vou virar, vai ficar de cabeça para baixo. Tá bom. Não sei se você também, se está confortável aí para você, porque eu estou com um tripézinho aqui, porque eu vou precisar soltar o meu aparelho. Tá tudo certo, aí tá me vendo, né? Tudo certo. Aqui. Olha só, que bacana. Tem um músico espírita chamado Willy de Barros, que é lá de Minas Gerais, e ele fez uma música chamada Canção da Mocidade. Essa Canção da Mocidade, ela tá no YouTube. Tem um grupo lá que canta ela em forma de voz, assim, né? Coral, que eu quero dizer. Aí quem quiser, souber, né? Cantar. A música diz assim, é uma letra muito legal. Chururu, 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 chururu. Fiquei esperando a semana inteira, só o fim de semana chegar. Porque na reunião da mocidade, meus amigos eu vou encontrar. É uma galera esperta, é uma turminha legal, eu vou contar pra você. Pessoas de mente aberta, sempre de alto astral, você precisa ver. A gente estuda a doutrina e o evangelho, mas a gente faz pipoca também. Porque a gente quer se conhecer de perto para juntos trabalhar no bem. E a gente tem tarefa, a gente está aí pro que der e vier. E quando tem trabalho para realizar, nem precisa chamar, que a mocidade inteira vem para ajudar. E a amizade, enfim, é o que faz você especial para mim, porque a gente quer viver a juventude sem se esquecer de que a vida é uma oportunidade de se engrandecer. E eu quero ouvir você cantar pra valer. Yeah, chururu, 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 chururu.
boa a música, nunca tinha escutado. Pois é, tá no Ó, YouTube, é uma música muito legal, assim, ela tem a ver com essa coisa de juventude. Eu conheço ela já há um bom tempo, né? Porque a gente cantava lá na Mocidade Espírita que eu frequentei, né? E é isso. Desculpa qualquer coisa aí, gente. não, qual que é o nome da música, Ed? É Canção da Mocidade. É música e letra de Willy de Barros. Olha que legal. Nossa, eu vou dar uma olhadinha aqui depois. Achei muito legal. É, esse Willy de Barros, hoje ele é professor doutor da UFMG, acho que é Belas Artes, ele trabalha com restauro, essa coisa assim, ele é um gêniozinho. E ele fez essa música aí há muitos anos atrás, né? E assim, hoje continua atual, né? Com certeza. Ó, o pessoal tá gostando aqui. Um beijo para Ruth Moura. Um beijo para Deus, Cristo e Caridade, que está nos acompanhando aqui. Para todo mundo que acompanhou a live hoje. É, a Nossa, Gisele, do Deus Cristo e Caridade, nós estivemos conversando no Papo Espírita também, foi muito instrutivo, viu? É porque ela é professora, ela tem assim, um jeito de passar as coisas assim que eu fiquei babando, muito boa. Nayara, a gente está caminhando para o final já, faltam 4 minutos. Você quer dizer alguma coisa, mandar um abraço para alguém, dar algum recado? O que, né, você pode falar aí? eu queria agradecer a oportunidade. Foi uma grande alegria estar aqui com vocês. E é isso, gente. Grande abraço, beijo. Se precisarem de qualquer coisa, quiserem conversar, estou disponível também lá no Baby Mocidade. Acompanhe a gente por lá. E é isso. Me coloco à disposição de vocês para a gente conversar. Pois é, eu agradeço também muito por você ter aceitado o convite, viu? Muito legal mesmo, assim, a confiança, né, de estar aqui, a gente conversando, esse tema tão legal. A presença de todos que estão e estiveram aqui conosco na live, né? A minha esposa, quero mandar um beijo para ela, é lindíssima, né, tal, beijo. E o canal Somos Espiritismo continua, né, com esse trabalho de fazer lives aí. A gente está negociando aí uma live aí que vai ser com um canal chamado Terceira Revelação, que é o Rafael Ávila, lá de Mato Grosso, uma pessoa legal pra caramba. A gente vai conversar com ele. E assim, a gente continua também postando aí página por página do livro Minutos de Sabedoria, que é um livro muito bom mesmo. E é isso aí. O nosso tempo está acabando, Nayara. Foi muito bom, foi muito rico falar com você. Você é uma pessoa assim, que realmente tem muito a acrescentar, principalmente essa parte de juventude, que eu vejo que existe uma certa carência de pessoas que trabalham com juventude, né, de conhecer e tal. E assim, foi muito bom, muito legal mesmo, viu? Muito obrigado, viu? Gratidão. Aprendi muito hoje. Muito obrigada. Então tá certo. Eu vou encerrar, porque falta, já começou o cronômetro aqui, o tempo regressivo aqui. Eu vou encerrar, porque senão a gente vai perder o vídeo, porque esse vídeo vai ficar compartilhado por 24 horas lá no IGTV. Aí vai poder rever o que a gente falou, tal. E é isso aí. Aí a minha esposa tá mandando obrigado pra você, Nayara. Aí ele Ah, disse obrigada. aqui. Então, tchau. Beijão, obrigada. Beijo.